Meu nome é Davi, e essa é a minha história. Desde tenra idade, soube que a vida me reservava um caminho singular. Filho de Jessé, em meio à simplicidade de Belém, minha juventude se desenrolou entre os campos, sob o céu aberto, cuidando das ovelhas de meu pai. Não era uma tarefa para muitos, mas para mim era mais do que um ofício. Era uma vocação. Meu nome é Davi, e esta é a história de como os humildes começos de um pastor se entrelaçaram com os desígnios divinos. Naquela época, não passava pela cabeça de ninguém, nem mesmo pela minha, que o futuro me reservava algo além das pastagens e vales de Judá. Minha rotina era simples. Ao romper da aurora, guiava o rebanho até as melhores pastagens, zelando por sua segurança e bem-estar, enfrentando leões e ursos que ousavam ameaçar as ovelhas sob minha guarda. Esses momentos de perigo e coragem forjaram em mim não apenas a habilidade de um defensor, mas também a confiança de que uma força maior me guiava. Certa vez, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e ouro, uma inesperada visita mudou o curso de minha vida. O profeta Samuel, a mando do Senhor, veio a Belém com uma missão divina. Entre meus 7 irmãos fui eu, o mais jovem, o escolhido. Enquanto meus irmãos possuíam estatura e força, características valorizadas, aos olhos humanos, o Senhor olhava para o coração. E naquele dia, sob o olhar atento de minha família e do profeta, fui ungido, marcando o início de uma jornada que transcendia as fronteiras de nosso pequeno vilarejo. Naquele dia, como em tantos outros, eu estava nos campos, perdido em meus pensamentos, enquanto as ovelhas pastavam tranquilamente. O sol estava alto, e o céu, um azul límpido, parecia abençoar a terra com sua luz. Mal sabia eu que esse dia marcaria o início de uma nova era em minha vida, uma transição de pastor a rei, orquestrada pela mão de Deus. A notícia chegou a mim através do vento, um sussurro entre as folhas, chamando-me de volta para casa. Meu coração palpitava com uma mistura de antecipação e incerteza. Ao me aproximar, vi um homem cuja presença parecia preencher todo o espaço, um homem cujo olhar carregava a sabedoria das eras. Era Samuel, o profeta, conhecido por toda Israel por sua comunhão com o Senhor. O motivo de sua visita era um mistério para mim, o mais jovem de 8 irmãos, acostumado mais à companhia de ovelhas do que a dos homens de grande estatura. Minha família o recebeu com as honras devidas a um homem de sua posição, mas a tensão era palpável. Samuel anunciou que havia sido enviado por Deus para ungir o próximo rei de Israel, escolhido entre os filhos de Jessé. Um a um, meus irmãos foram passando por ele, cada qual com sua força e mérito, mas nenhum foi o escolhido. A confusão era evidente nos olhos de todos, até que Samuel questionou: "Estes são todos os seus filhos?" Meu pai, quase esquecendo-se de minha existência nos campos, chamou por mim. Quando entrei, os olhares se voltaram em minha direção, alguns cheios de surpresa, outros de incredulidade. Samuel, porém, olhou-me com uma serenidade profunda, como se enxergasse além de minha aparência juvenil. Sem palavras, ele derramou o óleo sobre minha cabeça, ungindo-me diante de minha família atônita. Nesse momento, uma sensação indescritível tomou conta de mim, uma mistura de temor e exaltação, como se um fogo divino ardesse em meu peito. As palavras de Samuel ressoaram não apenas em nosso lar, mas também em minha alma. Este é o escolhido do Senhor. Aquelas palavras selaram meu destino, transformando minha identidade de pastor em líder ungido, predestinado a guiar Israel. A unção não apenas me marcou diante dos homens, mas também diante do invisível, onde o verdadeiro poder reside. Nesse dia, aprendi que os planos de Deus são misteriosos, escolhendo o improvável, o menos esperado, para cumprir seus propósitos. Minha vida já não era mais minha. Era uma vida dedicada a servir e a liderar, sob a orientação daquele que vê o coração. O retorno. Aos campos naquele dia foi diferente. Tudo parecia igual, mas eu havia mudado. Carregava agora um peso e uma promessa, um futuro que se desdobraria em desafios e vitórias, dor e glória. Eu era Davi, o ungido,
em cujas veias corria o chamado para ser rei de Israel, guiado pela mão de Deus através dos intricados caminhos do destino. Continuei a pastorear, a compor cânticos e a tocar minha harpa, mas algo dentro de mim se transformou. Uma sensação de propósito e destino começou a arder em meu coração, uma chama alimentada pela fé e pela promessa de que o Senhor tinha planos para mim, planos esses que eu mal podia começar a compreender. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, eu refletia sobre o significado daquele momento sob o céu de Belém. Sabia que, apesar de ainda ser o mesmo Davi, filho de Jessé, o pastor de ovelhas, uma nova história estava sendo escrita para mim. Uma história que, com fé e coragem, eu estava destinado a viver e a contar. Após a unção que marcou minha vida de maneira indelével, continuei com minhas tarefas diárias, mas uma nova faceta de meu destino logo se revelaria. A notícia de minhas habilidades com a harpa viajou além dos campos e vales, ecoando até os corredores do poder, onde o rei Saul, perturbado por um espírito maligno, encontrava-se em um estado de constante aflição. Os conselheiros do rei, buscando aliviar seu sofrimento, sugeriram a presença de um músico capaz de trazer consolo através de sua arte. Foi assim que meu nome emergiu, recomendado por um dos servos que havia ouvido minhas melodias sob o céu de Belém. Aceitar o chamado para servir na corte de Saul não foi uma decisão tomada levianamente. Eu, que havia sido ungido secretamente para ser o próximo rei de Israel, agora me via a caminho de servir o homem a quem eu sucederia. Havia uma ironia divina nisso, uma trama tecida pelo destino que apenas o tempo revelaria em sua plenitude. Ao chegar à corte, fui recebido com uma mistura de curiosidade e expectativa. Meu coração pulsava com uma ansiedade compreensível, pois eu estava prestes a tocar para o rei de Israel, um homem de grande poder e, ao mesmo tempo, de profunda vulnerabilidade. Minhas mãos, acostumadas às cordas da harpa, buscavam trazer não apenas música, mas também cura. Quando as primeiras notas ecoaram pelo salão, uma calma palpável pareceu se espalhar pelo ambiente. A música, uma linguagem universal capaz de tocar a alma, começou a exercer seu poder. À medida que os acordes fluíam, o semblante de Saul transformava-se. A agitação cedia lugar à serenidade, e o peso de seu fardo parecia aliviar-se, ainda que momentaneamente. Naqueles momentos, a música criava uma ponte invisível entre nós, unindo o futuro rei de Israel ao seu antecessor de maneira profunda e inesperada. Minha estadia na corte tornou-se regular, e com o tempo, uma relação de confiança desenvolveu-se entre Saul e eu. Minha presença era requisitada não apenas como músico, mas também como companheiro, alguém capaz de trazer luz para os dias sombrios do rei. Entretanto, sob a superfície dessa relação, havia camadas de complexidade e destinos entrelaçados que nenhum de nós poderia inteiramente compreender naquele momento. Servir a Saul foi uma experiência que me moldou de maneiras que eu jamais poderia ter antecipado. Aprendi sobre a natureza humana, sobre a política da corte e sobre a delicada teia de lealdade e poder. Mas, acima de tudo, aprendi que a música possui um poder transcendental, capaz de atravessar as barreiras invisíveis que nos separam, unindo corações em momentos de pura humanidade. Aqueles dias na corte de Saul, embora marcados por desafios e incertezas, foram cruciais para o meu crescimento, não apenas como músico, mas como líder. Eles me prepararam para os caminhos complexos que ainda estavam por vir, caminhos que, como as melodias que eu tocava, seriam repletos de altos e baixos, de harmonia e dissonância. Eu era Davi, o pastor, o músico, o ungido, cada vez mais entrelaçado com o destino de Israel. Enquanto servia na corte de Saul, as notícias dos desafios lançados por Golias aos exércitos de Israel chegaram até mim. O gigante desafiava qualquer um de nossos homens a enfrentá-lo em combate singular, uma proposta que paralisava nossas tropas com medo. Movido não por temeridade, mas por uma convicção inabalável no Senhor, decidi enfrentar o gigante, mesmo sendo eu apenas um jovem, desprovido da estatura e da armadura
que caracterizavam um guerreiro convencional. Minha decisão de enfrentar Golias foi recebida com ceticismo e desdém por muitos, inclusive pelo próprio rei Saul, que me viu como uma criança tentando realizar o trabalho de um homem. Contudo, minha fé era mais forte do que qualquer armadura, e eu recusei a oferta do rei de usar sua própria armadura, pois sabia que a minha força não residia no metal, mas na convicção de que o Senhor estava comigo. Armado apenas com minha funda e algumas pedras lisas escolhidas do leito de um riacho, aproximei-me do campo de batalha. O gigante, adornado com sua armadura intimidadora e sua lança, zombou de mim, desdenhando da minha aparência juvenil e da minha arma simples. No entanto, eu não estava ali para provar minha força humana, mas para demonstrar o poder do Deus de Israel. As palavras que troquei com Golias não foram meras bravatas, mas sim declarações de fé. Vieste a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens desafiado. Com a serenidade que só a confiança divina pode oferecer, lancei uma única pedra com minha funda, que voou com a precisão e a força que apenas o Senhor poderia guiar, atingindo Golias na testa e derrubando o gigante ao chão. A queda de Golias não foi apenas o colapso de um homem, mas o estilhaçar da ilusão de invencibilidade que cercava os filisteus. Esse momento, gravado na memória de todos os presentes, serviu como um ponto de virada, inspirando os israelitas a avançarem contra seus inimigos com renovado vigor e fé. Minha vitória sobre Golias transcendeu o campo de batalha, marcando-me como líder aos olhos do povo e como instrumento da vontade divina. Mais do que nunca, compreendi que minha jornada estava intrinsecamente ligada ao propósito maior estabelecido pelo Senhor, um caminho que exigiria não apenas coragem física, mas uma fé inabalável nos desígnios do Altíssimo. Após a queda de Golias, minha vida tomou um rumo inesperado. A vitória sobre o gigante não apenas solidificou minha posição diante do povo de Israel, mas também me abriu as portas para uma ascensão sem precedentes na corte do rei Saul. Entre os muitos que me acolheram, houve um encontro que se destacou, marcando o início de uma das mais profundas amizades que o mundo já conheceu. Minha ligação com Jonatas, o filho de Saul. Jonatas, ao contrário do que muitos poderiam esperar, não viu em mim uma ameaça ou um rival, apesar de minha crescente influência e favor junto a seu pai e ao povo. Ao invés disso, ele viu um irmão de alma, alguém com quem compartilhava ideais, coragem e, acima de tudo, uma fé inabalável no Senhor. Nossa amizade floresceu contra o pano de fundo de um período turbulento, tornando-se um bastião de lealdade e amor fraternal em meio às intrigas e conflitos da corte. O vínculo entre Jonatas e eu foi selado não apenas em palavras, mas em atos e em sacrifícios. Jonatas, em um gesto de profundo significado e abnegação, presenteou-me com sua própria túnica, além de suas armas, arco e cinto. Este ato simbólico transcendia a mera troca de presentes. Era um reconhecimento de minha posição e um voto de lealdade eterna. Ele, que por direito poderia reivindicar o trono após Saul, escolheu, em vez disso, apoiar-me, reconhecendo a unção que sobre mim repousava. Nossa amizade se tornou a pedra angular de minha vida na corte. Jonatas era meu conselheiro, meu protetor e, muitas vezes, meu elo com Saul, quando as sombras da desconfiança começavam a se formar na mente do rei contra mim. Em Jonatas, encontrei um espírito afim, alguém que compreendia os desafios e as responsabilidades que minha posição acarretava e que se mantinha inabalável em seu apoio, mesmo diante dos maiores perigos. A ascensão na corte, embora marcada por sucesso e reconhecimento, não estava isenta de provações. A inveja e o medo começaram a corroer o coração de Saul, tornando minha estadia na corte uma jornada cada vez mais perigosa. No entanto, em meio a essas tempestades, a amizade com Jonatas servia como um porto seguro, um lembrete constante de que verdadeiros laços de lealdade e amor podem superar até mesmo as maiores adversidades.
A história de minha amizade com Jonatas é um testemunho do poder transformador dos relacionamentos genuínos. Em um mundo onde a traição e a ambição muitas vezes prevalecem, nossa ligação permanece como um farol de esperança e uma prova de que a verdadeira amizade transcende as circunstâncias, unindo corações em um propósito comum e em uma fé compartilhada. Através de Jonatas, aprendi o valor da aliança inquebrável, uma lição que carreguei comigo através dos anos, moldando não apenas o líder que me tornei, mas também o homem que sou. À medida que minha fama se espalhava por Israel, graças às vitórias que o Senhor me concedia, uma sombra começou a crescer dentro dos muros do palácio. A mesma mão que outrora me acolheu com honras, agora empunhava uma lança, movida não pelo inimigo externo, mas pelo veneno interno mais destrutivo, o ciúme. Saul, o rei a quem eu servia com lealdade e a quem respeitava como ungido do Senhor, começou a ver em mim não um servo fiel, mas um rival. As canções que as mulheres cantavam nas ruas, exaltando as minhas conquistas sobre as dos próprios reis, não faziam mais do que atiçar as chamas da inveja em seu coração. Saul feriu os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares, ecoavam pelas cidades e aldeias, transformando o respeito e a admiração que Saul tinha por mim em suspeita e ressentimento. Cada louvor dirigido a mim era como uma flecha envenenada que se cravava no orgulho de Saul, levando-o a questionar sua própria valia e seu direito ao trono. O rei, consumido por esse ciúme amargo, começou a me olhar com olhos diferentes. O que antes era camaradagem e confiança se transformou em vigilância e hostilidade. Saul não conseguia mais ver a mão de Deus em nossas vitórias. Via apenas a sombra de sua própria queda. O ciúme é uma prisão, e Saul estava aprisionado por suas próprias inseguranças, incapaz de se alegrar com o sucesso alheio ou de reconhecer a unidade e a força que isso trazia ao povo de Israel. Eu, de minha parte, não buscava a glória para mim mesmo. Minha intenção sempre foi servir ao Senhor e ao seu povo, cumprindo o destino que ele havia traçado para mim. Mas a desconfiança de Saul transformou a corte em um campo minado, onde cada passo que eu dava era observado e cada sucesso interpretado como uma ameaça ao trono. Houve momentos em que a ira de Saul se manifestou de maneira assustadora, com tentativas diretas contra minha vida. Em 2 ocasiões distintas, enquanto eu tocava a harpa para acalmá-lo, como era meu costume, ele tentou me ferir com sua lança. Porém, por providência divina, escapei ileso. Esses atentados deixaram claro que minha presença na corte se tornara insustentável, marcando o início de um período de fuga e de provações, no qual a proteção do Senhor seria minha única garantia de segurança. Apesar do crescente perigo, minha fé permaneceu inabalável. Sabia que as batalhas que enfrentava não eram apenas contra as forças terrenas de um rei caído em desgraça, mas contra os principados e potestades que buscavam desviar o curso do destino de Israel. Em meio à tempestade de ciúmes e conspirações, minha alma se apegava à certeza de que a verdadeira batalha era do Senhor e que minha vitória final não dependeria das armas humanas, mas da inquebrantável fidelidade de Deus. Nesse período de minha vida, aprendi que a verdadeira grandeza não reside no poder ou na popularidade, mas na habilidade de permanecer fiel aos próprios princípios e à vontade divina, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. O ciúme de Saul, embora uma fonte de grande sofrimento, também foi um campo de treinamento, preparando-me para os desafios futuros e moldando meu caráter para a liderança que me esperava, uma liderança fundamentada na humildade, na justiça e na dependência completa de Deus. A complexidade das relações na corte do rei Saul tomou um novo rumo, com a inclusão de um elemento tanto delicado quanto poderoso: o amor. Mical, filha de Saul, entrou em minha vida como um raio de luz, em meio às sombras que se adensavam ao redor de minha existência na corte. O amor que Mical nutria por mim não era um segredo, e essa afeição mútua desencadeou uma série de eventos que teceriam ainda mais profundamente meu destino ao da família real. Saul,
ciente do amor de sua filha por mim, viu nessa paixão uma oportunidade, não de unir duas almas apaixonadas, mas de me colocar em perigo. Ele me propôs um dote não convencional para o casamento, a exigência de 100 prepúcios de filisteus, uma missão que, aos olhos de Saul, certamente me levaria à morte. Contudo, movido pelo amor a Mical e pela confiança no Senhor, aceitei o desafio, não apenas cumprindo, mas superando a exigência, trazendo 200 prepúcios ao rei, selando assim meu direito de casar com Mical. Nosso casamento foi marcado não apenas pela alegria de nosso amor, mas também pelo peso das circunstâncias sob as quais foi consumado. Mical tornou-se minha esposa em um tempo de crescente tensão, onde meu lugar na corte e meu futuro em Israel eram incertos. A filha do rei, ao me escolher, demonstrou uma coragem e uma lealdade que transcendiam as expectativas impostas por sua posição e seu sangue. A relação com Mical foi um refúgio em meio às tempestades, um vínculo de amor e lealdade em um cenário dominado pela desconfiança e pelo perigo. No entanto, esse mesmo amor nos colocou em uma rota de colisão com os desejos e as maquinações de Saul, que via cada vez mais em mim uma ameaça ao seu reinado, uma ameaça que ele estava determinado a eliminar a todo custo. Mical não apenas me amava, mas também me salvou. Quando Saul enviou homens para matar-me em minha própria casa, foi Mical quem percebeu o perigo. Com astúcia e coragem, ela me ajudou a escapar, enganando seus perseguidores e colocando sua própria vida em risco. Esse ato de sacrifício marcou profundamente nossa relação, evidenciando uma força e uma profundidade de caráter que eu admirava e amava. O casamento com Mical, embora cheio de amor, também foi marcado pela tragédia da separação e pelas complexidades da vida na corte. As manobras políticas de Saul, que incluíram dar Mical em casamento a outro homem durante minha fuga, foram tentativas de cortar os laços que me uniam à sua família. No entanto, o amor e a lealdade que compartilhávamos não foram apagados pelas ações de Saul, permanecendo como um testemunho da complexidade dos sentimentos humanos em meio aos jogos de poder. A minha estadia na corte do rei Saul, marcada inicialmente por honras e triunfos, transformou-se em um pesadelo de perseguição e traição. O ciúme e o medo que Saul nutria por mim, alimentados por minha crescente popularidade e pelas profecias que me apontavam como seu sucessor, culminaram em uma série de tentativas diretas contra minha vida, obrigando-me a abandonar não apenas a corte, mas também a segurança que ela representava. A primeira tentativa de Saul de me eliminar foi mascarada sob o véu da raiva, quando ele, possuído por um espírito maligno, lançou uma lança contra mim, tentando me pregar à parede. Porém, essa não foi uma ocorrência isolada. Saul, incapaz de dominar seu próprio ressentimento, ordenou abertamente a meus companheiros e a seu próprio filho, Jonatas, que me matassem. Essas ordens, no entanto, encontraram resistência na lealdade e na justiça daqueles que me conheciam verdadeiramente. Jonatas, em particular, desempenhou um papel crucial em minha sobrevivência durante esses tempos sombrios. Sua amizade e lealdade, testadas sob o fogo da adversidade, provaram ser inabaláveis. Ele confrontou seu pai, defendendo minha inocência e lembrando Saul do bem que eu havia feito por Israel. Por um breve período, as palavras de Jonatas pareceram acalmar a tempestade no coração de Saul, que jurou não me fazer mal. No entanto, a trégua foi efêmera, pois a obscuridade que habitava o coração do rei não permitia a luz da razão ou do amor permanecer por muito tempo. As tentativas de Saul contra minha vida se tornaram mais astutas e perigosas. Fui forçado a viver em constante vigilância, movendo-me de um esconderijo a outro, enquanto Saul mobilizava suas forças na tentativa de me capturar. Em um desses momentos, Mical, minha esposa, demonstrou sua coragem e astúcia ao me ajudar a escapar de uma emboscada planejada por Saul, sacrificando nossa convivência em nome da minha segurança. Minha fuga me levou a Nob, onde o sacerdote Aimeleque me forneceu alimento
e a espada de Golias, sem saber da ira que seu ato de bondade atrairia sobre ele e sobre os outros sacerdotes. A descoberta desse ato de auxílio por parte de Saul resultou em uma das mais sombrias páginas de seu reinado, a execução de Aimeleque e dos sacerdotes de Nob, um ato que marcou profundamente minha consciência e reforçou minha determinação de manter minha integridade diante da perseguição. A jornada através do deserto, escondendo-me em cavernas e contando com a lealdade de um crescente número de descontentes e destituídos que se juntaram a mim, foi um período de provação, mas também de profundo crescimento pessoal e espiritual. Aprendi a confiar no Senhor de maneiras que nunca havia imaginado, vendo sua mão me guiando através das adversidades e preparando-me para o destino que Ele havia traçado para mim. Durante o período mais sombrio de minha fuga, quando o chão sob meus pés parecia tão instável quanto as areias de um deserto, uma transformação notável começou a ocorrer. De solitário fugitivo, tornei-me o líder de um crescente grupo de homens. Esses homens, cada um carregando suas próprias histórias de descontentamento e desespero, encontraram em mim algo que os inspirou a seguir. Eles vieram até a caverna de Adulão, um refúgio improvável para aqueles que, como eu, se encontravam à margem da sociedade sob o reinado de Saul. Minha jornada até esse ponto havia sido marcada por perseguições implacáveis e perdas dolorosas. No entanto, nesse momento de extrema necessidade, vi diante de mim um grupo diversificado de indivíduos, endividados, descontentes e aqueles que se encontravam em dificuldades. Eram cerca de 400 homens, unidos não por laços de sangue, mas por um senso compartilhado de busca por justiça, por uma vida melhor e pela crença em mim como seu líder. Essa congregação de almas perdidas e desesperadas transformou-se rapidamente em uma força a ser reconhecida. Sob minha liderança, esses homens tornaram-se mais do que um mero grupo de desajustados. Tornaram-se uma comunidade coesa, uma família de guerreiros dedicados a uma causa maior do que eles próprios. Juntos, enfrentamos não apenas as adversidades do deserto, mas também os desafios impostos por aqueles que nos perseguiam. A formação desse grupo de seguidores foi um ponto de virada em minha vida. Ensinei-lhes sobre liderança, justiça e a importância de manter a fé, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Em troca, eles me ofereceram sua lealdade inabalável, sua coragem e a confirmação de que minha luta contra a injustiça não era em vão. Juntos, estabelecemos uma nova ordem baseada na integridade e no respeito mútuo, valores que eu aspirava a trazer para o trono de Israel. Esses homens, outrora marginalizados pela sociedade, provaram ser de valor inestimável para mim. Eles se tornaram meus companheiros mais próximos, meus guerreiros mais valentes e, em muitos casos, meus conselheiros mais confiáveis. Com eles ao meu lado, comecei a realizar façanhas que reforçaram minha reputação em todo Israel e além. Cada vitória, cada ato de bravura servia para solidificar ainda mais nosso vínculo e a legitimidade da nossa causa. A ironia do destino levou-me, uma vez marcado pela vitória sobre o gigante filisteu Golias, a buscar refúgio justamente entre os filisteus, meus antigos inimigos. Esta etapa da minha jornada foi motivada pela incessante perseguição de Saul, que com seu reino e seus recursos me pressionava cada vez mais, forçando-me a tomar decisões que, aos olhos de muitos, poderiam parecer impensáveis. Foi uma manobra arriscada, uma jogada de desespero e de astúcia, projetada para preservar não apenas minha vida, mas também as vidas daqueles que me seguiam. Ao me aproximar de Aquis, rei de Gate, eu estava plenamente consciente dos riscos envolvidos. Minha reputação como o destruidor dos filisteus me precedia, e a memória de Golias ainda era fresca em suas mentes. Contudo, munido de minha experiência e da confiança em minha capacidade de navegar pelas complexas correntes da diplomacia e do engano, consegui convencer Aquis de minha lealdade. Fingindo deserção e apresentando-me como um exilado perseguido por Saul, ofereci meus serviços ao rei filisteu,
prometendo minha espada e a de meus homens em troca de sua proteção. Aquis, vendo uma oportunidade de usar minha presença para seu próprio benefício, concedeu-me Ziclag como minha base. Este gesto não apenas me forneceu um refúgio, mas também uma posição estratégica a partir da qual eu poderia operar. Em Ziclag, estabeleci um santuário para minha família e meus seguidores, longe do alcance imediato de Saul. No entanto, a necessidade de manter minha posição e a confiança de Aquis exigiu de mim um jogo duplo de astúcia e dissimulação. Durante o tempo que passei entre os filisteus, conduzi numerosas incursões, mas ao contrário do que informava Aquis, meus alvos não eram os inimigos de Israel, mas sim os inimigos de Deus. Ao atacar os amalequitas e outros grupos hostis a Israel, consegui não apenas fortalecer minha posição, mas também beneficiar meu próprio povo, ainda que de longe. Cuidadosamente, ocultei essas verdadeiras intenções de Aquis, fazendo-o acreditar que minha lealdade e minhas ações se voltavam contra Israel. A notícia da morte de Saul e de seus filhos em batalha marcou o fim de uma era tumultuada na história de Israel e o início de uma nova fase em minha própria jornada. O relato de como o rei Saul, o ungido do Senhor, encontrou seu fim no Monte Gilboa, juntamente com seus valentes filhos, incluindo meu querido amigo Jonatas, foi um golpe devastador, carregado de complexas emoções e profundas reflexões sobre o destino, a lealdade e a soberania divina. A batalha contra os filisteus em Gilboa foi feroz e, no final, trágica para Israel. Saul, enfrentando a iminente derrota e a desonra de cair nas mãos dos filisteus, escolheu terminar sua própria vida, um ato que refletiu sua desesperança final e sua luta contínua contra as forças que o ultrapassavam. Seus filhos, incluindo Jonatas, caíram bravamente em combate, encerrando suas vidas na defesa de seu povo e de seu reino. A perda de Jonatas foi particularmente dolorosa para mim. Ele não era apenas um aliado leal, era um irmão de alma, cuja amizade transcendia as circunstâncias de nossas vidas e as complexidades das nossas posições. A notícia de sua morte trouxe uma profunda tristeza, mas também uma determinação renovada de honrar sua memória e os princípios pelos quais ele viveu e morreu. A morte de Saul encerrou um capítulo marcado por conflitos e perseguições, mas também abriu caminho para a realização das promessas que o Senhor havia feito a mim. No entanto, não houve alegria em minha ascensão. Ela veio tingida com o luto pelos que se foram e pelo peso da responsabilidade que agora recaía sobre meus ombros. Eu estava ciente de que a unidade e a restauração de Israel seriam tarefas árduas, exigindo sabedoria, compaixão e uma profunda dependência da orientação divina. Em respeito a Saul e a sua família, tomei medidas para honrar sua memória e solidificar a transição de poder de uma maneira que curasse as feridas do passado e pavimentasse o caminho para um futuro mais promissor para Israel. O luto por Saul e seus filhos foi uma demonstração pública de minha lealdade ao rei ungido do Senhor e de minha compaixão pelos meus compatriotas, mesmo aqueles que haviam sido meus adversários. Após a morte de Saul, meu caminho para a liderança tomou um novo rumo, conduzindo-me finalmente ao cumprimento da promessa feita pelo Senhor anos antes. A minha ascensão ao trono não foi impulsionada por ambição pessoal, mas pela orientação divina e pelo reconhecimento do povo de Judá, que me viu como o líder capaz de guiar Israel através dos desafios que se avizinhavam. Fui ungido rei de Judá em Hebrom, um ato que marcou tanto o início de meu reinado quanto o início de uma nova era para o povo de Deus. A decisão de me estabelecer em Hebrom não foi arbitrária. Após buscar a orientação do Senhor, foi-me revelado que deveria ir para lá, para a terra de Judá. Hebrom, uma cidade com profunda significância histórica e espiritual para nosso povo, tornou-se o cenário onde minha jornada como rei começaria. A unção em Hebrom não foi apenas um reconhecimento de minha liderança, mas também um sinal da contínua fidelidade de Deus às suas promessas. Minha ascensão ao trono de Judá foi recebida com alegria por muitos,
mas também marcou o início de um período de transição e desafio. O reino estava dividido, com o norte ainda leal à casa de Saul, enquanto eu me tornava rei do sul, em Judá. Essa divisão refletia as complexas dinâmicas de poder e as lealdades fragmentadas dentro de Israel, desafios que eu teria de navegar com sabedoria e prudência. Como rei de Judá, minha primeira responsabilidade foi estabelecer um reinado que refletisse os valores de justiça, misericórdia e fidelidade a Deus. Minha liderança foi forjada não apenas nas batalhas contra os filisteus ou na fuga das perseguições de Saul, mas também na humildade e na dependência de Deus, que sempre foram a base de minha força. A unção em Hebron simbolizava tanto a confirmação de minha liderança, quanto o chamado para governar de acordo com os princípios divinos, servindo ao povo com integridade e buscando a unidade e a paz para todas as tribos de Israel. Em meio às complexidades do meu reinado inicial em Judá, um evento significativo desdobrou-se, alterando o equilíbrio de poder dentro de Israel e pavimentando o caminho para a unificação do reino sob minha liderança. Esse evento foi a aliança com Abner, o comandante do exército de Isbosete, filho de Saul, e até então meu adversário na luta pelo controle de Israel. Abner, uma figura poderosa e influente, havia servido lealmente à casa de Saul, apoiando Isbosete após a morte do rei. No entanto, as tensões dentro do Reino do Norte, especialmente entre Abner e Isbosete, levaram a uma ruptura dramática. Abner, sentindo-se desrespeitado e subestimado por Isbosete, decidiu mudar de lado, oferecendo seu apoio e o do exército que comandava a mim, com a condição de que fosse reconhecido e respeitado em minha corte. A decisão de Abner de me apoiar não foi tomada levianamente. Representou uma mudança tectônica na política de Israel, indicando não apenas o enfraquecimento da casa de Saul, mas também o reconhecimento de minha liderança como a escolha divina para unificar e liderar todas as tribos de Israel. Abner, com sua influência e experiência militar, poderia ter sido um adversário formidável. Em vez disso, escolheu se tornar um aliado, trazendo consigo a lealdade de muitos que ainda estavam indecisos ou leais à memória de Saul. Nossa aliança foi selada em Hebron, onde Abner me garantiu que trabalharia para convencer as tribos do norte de Israel a se unirem sob minha bandeira. Em troca, prometi a Abner honra e uma posição de destaque em meu reinado. Esse acordo marcou o início de um período de transição, no qual as divisões dentro de Israel começaram a se curar, unindo o reino sob uma única liderança. O período que se seguiu à morte de Saul foi marcado por uma série de conflitos e disputas pelo poder, refletindo a divisão e a tensão dentro de Israel. Enquanto eu era reconhecido como rei de Judá em Hebrom, a casa de Saul lutava para manter sua influência sobre as tribos do norte de Israel. Isbosete, filho de Saul, foi proclamado rei sobre Israel por Abner, o comandante do exército de Saul, estabelecendo sua corte em Maanaim. Essa divisão do reino entre as casas de Davi e Saul definiu o cenário para um período prolongado de hostilidades e manobras políticas, enquanto ambas as partes buscavam consolidar seu poder e reivindicar a liderança sobre todo Israel. A guerra entre as casas de Davi e Saul não foi apenas uma luta pelo poder terreno, refletiu também as complexidades das lealdades familiares, das ambições políticas e do desejo divino para o povo de Israel. Enquanto eu desejava unificar as tribos sob um único rei, conforme a vontade do Senhor, a casa de Saul, sob a liderança de Isbosete e Abner, resistia, temendo a perda de sua posição e influência. Os confrontos entre nossas forças foram numerosos e muitas vezes brutais, destacando-se a Batalha de Gibeão, onde as tropas de Joabe, meu comandante, enfrentaram as forças de Abner. Essa batalha, em particular, simbolizou a amarga luta pelo controle de Israel, resultando em perdas significativas de ambos os lados e exacerbando as tensões entre as duas casas. No entanto, o conflito foi mais do que uma série de batalhas. Foi também uma luta pela legitimidade e pelo direito de governar conforme a vontade de Deus.
enquanto eu buscava consolidar meu reinado sobre Judá e estender minha influência sobre Israel através da diplomacia e da construção de alianças, a casa de Saul lutava para manter seu legado e sua relevância em um Israel em rápida mudança. A eventual mudança de Abner para o meu lado, trazendo consigo a promessa de apoio das tribos do norte, foi um momento decisivo na resolução deste conflito. No entanto, mesmo essa aliança foi marcada por tragédia e sangue, evidenciada pela morte de Abner pelas mãos de Joabe, o que ameaçou a frágil paz que começava a se formar entre as duas casas. A unificação de Israel sob minha liderança foi um marco na história do povo escolhido por Deus, culminando na minha unção como rei de todo Israel. Esse momento representou não apenas a consolidação do poder e a superação das divisões internas, mas também o reconhecimento da minha liderança como parte do plano divino para a nação. As tribos do norte, que haviam resistido à minha autoridade em favor da casa de Saul, finalmente se juntaram a Judá, reconhecendo-me como seu rei. Este ato de unificação ocorreu em Hebrom, onde os anciãos de Israel vieram a mim, reconhecendo nossa ligação ancestral e a unção do Senhor sobre mim, prometendo sua lealdade e apoio. A minha unção como rei de todo Israel foi um momento de profunda significância espiritual e política. Refletiu a superação de anos de conflito e a realização de uma promessa divina, marcando o início de um novo capítulo para Israel. Com a unidade restaurada, voltei minha atenção para a conquista de Jerusalém, uma cidade que até então permanecia sob o controle dos jebuseus. Jerusalém, conhecida por sua localização estratégica e significado espiritual, era o local ideal para estabelecer a capital do reino unificado. A conquista da cidade não foi apenas uma vitória militar, foi uma declaração da presença e da bênção de Deus sobre meu reinado e sobre Israel. A captura de Jerusalém e sua designação como a cidade de Davi foram atos fundamentais na consolidação do reino. Transformei Jerusalém no centro político, religioso e cultural de Israel, trazendo a Arca da Aliança para a cidade, um gesto que simbolizava a centralidade da adoração a Deus no coração da vida nacional. A escolha de Jerusalém como capital não só unificou as tribos de Israel sob um governo central, mas também reafirmou nosso compromisso coletivo com a aliança feita entre Deus e seu povo. A cidade, fortificada e considerada inexpugnável, caiu diante da determinação e da astúcia das minhas forças. A escolha de Jerusalém como capital não foi apenas estratégica, mas também simbólica, marcando o início de uma nova era para Israel sob um governo unificado. A partir dessa base fortalecida, empreendi uma série de campanhas militares que expandiram significativamente o território de Israel, estendendo suas fronteiras e assegurando sua segurança contra nações vizinhas e potenciais ameaças. Essas conquistas não apenas solidificaram meu reinado, mas também trouxeram prosperidade e estabilidade para o povo de Israel. A trazida da Arca da Aliança para Jerusalém foi um ato de profundo significado espiritual e nacional. A Arca, que representava a presença palpável de Deus entre seu povo, havia ficado por muito tempo na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. Ao trazê-la para Jerusalém, eu desejava centralizar a adoração e reafirmar a fé de Israel no Senhor como a fundação de nossa identidade nacional. A jornada da Arca até Jerusalém foi marcada por celebração, e após um incidente inicial que me fez reconhecer a necessidade de respeito e reverência em sua manipulação, ela foi colocada na cidade de Davi, simbolizando a bênção e a proteção divinas sobre meu reinado e sobre Israel. A aliança davídica, estabelecida em uma revelação divina transmitida pelo profeta Natã, foi um marco em minha vida e no destino de Israel. Deus prometeu estabelecer minha casa e meu reino para sempre, uma promessa que não se limitava ao meu reinado, mas se estendia por gerações, culminando na vinda do Messias, que estabeleceria um reino eterno. Essa aliança reafirmou a escolha de Deus por Israel e por minha linhagem, assegurando uma relação especial entre Deus e o povo escolhido.
com implicações que transcendiam o tempo e a história. As hostilidades com os amonitas e sírios representaram um período desafiador durante meu reinado, no qual a segurança e a expansão de Israel foram postas à prova. Após um ato de desrespeito dos amonitas para com meus emissários, uma série de conflitos se desenrolou, envolvendo não apenas os amonitas, mas também seus aliados sírios. Essas guerras foram caracterizadas por batalhas intensas e pela demonstração da força e da estratégia militar de Israel. Através da graça de Deus, obtivemos vitórias significativas que não apenas puniram os amonitas por sua insolência, mas também asseguraram o domínio de Israel sobre regiões estratégicas, contribuindo para a segurança e a expansão do nosso território. Meu pecado com Batseba é uma que carrego com amargura e arrependimento. Em um momento de fraqueza, vi-me encantado pela beleza de uma mulher que não era minha. Minha posição de poder me embriagou de tal forma que arquitetei a morte de Urias, seu marido, um fiel soldado, para ocultar meu adultério. O profeta Natã, enviado por Deus, confrontou-me com a minha iniquidade, despertando-me para a gravidade de meus atos. O preço do meu pecado foi alto, trazendo sofrimento e morte para minha própria casa, uma punição que jamais esqueceria. O sofrimento em minha família não terminou com meu próprio pecado. Meu coração se partiu ao testemunhar o estupro de minha filha Tamar por Aminon, seu meio-irmão. A inação diante de tal atrocidade fomentou um ódio profundo em Absalão, irmão de Tamar, que culminou no assassinato de Aminon. Esta cadeia de eventos desencadeou uma espiral de conflito e traição dentro de minha própria família, uma ferida que parecia intransponível. A rebelião de Absalão contra mim foi um golpe ainda mais doloroso. Meu próprio filho, movido pela ambição e pelo desejo de poder, levantou-se contra mim, forçando-me a fugir de Jerusalém, a cidade que eu tanto amava. A traição de Absalão não foi apenas uma rebelião política, foi um golpe no coração, uma batalha entre pai e filho que jamais desejei travar. A morte de Absalão nas mãos de meus próprios homens foi uma vitória amarga, deixando um vazio em meu coração que o tempo jamais poderia preencher. Quando pensei que a tempestade havia passado, Seba, um benjamita, incitou outra rebelião contra meu reinado. Embora essa revolta tenha sido brevemente contida, serviu como um lembrete doloroso das fissuras dentro de Israel e dentro de meu próprio legado. Cada um desses eventos marcou profundamente minha alma, ensinando-me sobre a fragilidade do poder e a importância da justiça, da misericórdia e do arrependimento. Através de cada prova e tribulação, aprendi que a verdadeira liderança exige humildade diante de Deus e um coração disposto a buscar a reconciliação e o perdão. Nos meus últimos anos, enquanto o crepúsculo de meu reinado se aproximava, encontrei-me novamente em meio a decisões que trariam consequências profundas, não apenas para mim, mas para todo o povo de Israel. Eu, Davi, aquele que enfrentou Golias na juventude e que liderou Israel a grandes vitórias, também seria lembrado por atos que desafiaram a vontade de Deus e testaram a misericórdia divina. Movido por orgulho e uma busca insensata por poder terreno, ordenei um censo de todo o Israel e Judá. A minha decisão, que parecia simples à época, era na verdade uma transgressão contra Deus. Não confiei na promessa divina de proteção e prosperidade, buscando em números humanos a segurança que apenas a fé pode oferecer. A consequência dessa ação foi imediata e severa. Uma praga devastadora abateu-se sobre Israel, ceifando a vida de 70.000 inocentes. Meu coração se partiu diante da magnitude do sofrimento que minha arrogância havia causado e clamei a Deus por misericórdia. Em minha dor e arrependimento, comprei a eira de Araúna, o Jebuseu, para erigir um altar ao Senhor, buscando sua compaixão e perdão. A praga cessou, mas a lição permaneceria comigo para sempre. Em meio à reflexão sobre meus atos e suas consequências, voltei-me para um sonho que havia nutrido por muitos anos: a construção de um templo para o Senhor em Jerusalém. Embora Deus tivesse determinado que não seria eu, mas meu filho Salomão, a realizar essa grandiosa tarefa,
Dediquei-me a preparar o caminho para que seu objetivo fosse alcançado. Reuni materiais preciosos, ouro, prata, bronze e madeira, além de artífices habilidosos, para que tudo estivesse pronto para a construção do templo após minha morte. Esse ato de preparação não era apenas um gesto de devoção a Deus, mas também um símbolo de transição, marcando o fim de minha jornada e o início do reinado de Salomão. Consciente de que meus dias estavam contados, chamei Salomão a mim, desejoso de transmitir-lhe as instruções finais para governar Israel com sabedoria e justiça. Aconselhei-o a seguir os caminhos do Senhor, a manter seus decretos e mandamentos, para que prosperasse em tudo o que fizesse e para onde quer que se voltasse. Meu coração ansiava por ver Israel continuar a florescer sob a liderança de Salomão, e orava para que ele construísse o templo como um lar permanente para a presença de Deus entre seu povo. Minha morte marcou o fim de uma era e o início de outra. Deixei para trás um legado complexo, repleto de vitórias e fracassos, de pecados e arrependimentos, mas acima de tudo, deixei um testemunho da fidelidade inabalável de Deus, mesmo diante das falhas humanas. Minha vida foi um espelho das lutas e redenções que cada filho de Israel enfrentaria, uma lembrança de que, apesar de nossas imperfeições, somos chamados a buscar a Deus com todo o nosso coração, confiando em sua misericórdia e graça para nos guiar através das tempestades da vida. Meu nome é Davi, e essa é a minha história, o homem segundo o coração de Deus.